Este é o segredo oculto da ascensão de Alexandre, o Grande, um dos homens mais poderosos da história. Como Alexandre o Grande conquistou o mundo em só 13 anos e mudou tudo para sempre. Você não vai acreditar no segredo que o levou do trono de Macedônia até o Egito, Índia e além. Fica comigo até o final para descobrir. Em 336 a.C., esse jovem rei de 20 anos pegou um reino pequeno e o transformou num império gigante que dominou o mundo antigo. A chave? Um exército implacável treinado por seu pai, Filipe II, com falanges que esmagavam qualquer um que ousasse enfrentá-los. Imagine soldados marchando em formação perfeita, escudos brilhando, lanças prontas para perfurar tudo no caminho deles em batalhas épicas. Mas Alexandre não era só força. Ele tinha uma mente brilhante, estudando táticas com Aristóteles, o maior filósofo da época. Ele usava estratégias geniais, como atacar os flancos inimigos ou fingir recuos para pegar os oponentes desprevenidos em campo de batalha. A primeira grande vitória veio em Issu, contra o Império Persa, onde derrotou Dário III com menos homens, provando seu talento nato. Pensa num exército persa enorme, cheio de elefantes e carros de guerra, sendo destruído por um jovem que mal tinha começado. Arqueólogos acharam moedas e armas dessa batalha, mostrando como Alexandre virou lenda em poucos anos de guerra constante. Ele não parou. Marchou para o Egito, onde foi recebido como um deus, e fundou Alexandria, uma cidade que ainda existe hoje. Os egípcios o adoravam, construindo templos para ele, porque ele respeitava suas tradições e se misturava com a cultura local. Mas o segredo real era sua ambição insaciável. Ele queria mais terras, mais poder, mais glória, e nada o segurava. Em Gaugamela, em 371 a.C., ele enfrentou Dário de novo, com um exército persa ainda maior, e venceu com uma tática arriscada. Imagine a noite antes da batalha, com Alexandre planejando cada movimento enquanto os persas confiavam nos números deles. Ele atacou o centro persa com tudo, quebrando suas linhas, e os elefantes inimigos viraram contra os próprios soldados em pânico. Essa vitória deu a ele o controle da Pérsia, um império que ia da Turquia até o Iraque, e ele nem tinha 25 anos ainda. Os soldados o seguiam cegamente, motivados por sua coragem e pela promessa de riquezas em cada cidade conquistada. Ele distribuía ouro e terras para os seus homens, criando lealdade que nenhum outro líder conseguia igualar na época. Mas nem tudo era glória. Muitos soldados morriam de fome ou doença nas marchas exaustivas pelo deserto e montanhas. Pensa em homens carregando armaduras pesadas, caminhando semanas sem comida, só para seguir o sonho de Alexandre. Ele também se casou com Roxana, uma princesa persa, para unir culturas, mas isso gerou revolta entre seus próprios generais. Os macedônios não gostavam de misturar sangue com os bárbaros, e isso criou tensões que quase o derrubaram por dentro. Ainda assim, ele continuou, cruzando o rio Indo e enfrentando elefantes de guerra na Índia, numa batalha que ficou na história. Em Hidaspes, em 326 a.C., ele derrotou o rei Poro com uma manobra que atravessou o rio sob chuva torrencial e surpresa total. Imagine cavalos nadando, flechas voando, e Alexandre liderando a carga como se fosse invencível contra um exército enorme. Mas aí veio o limite. Seus soldados, exaustos após anos de guerra, se recusaram a ir mais longe, e ele teve que voltar. Eles tinham marchado milhares de quilômetros, de Grécia até Índia, e estavam quebrados, física e mentalmente por causa dele. O retorno foi um pesadelo. Muitos morreram cruzando desertos e enfrentando tribos hostis que atacavam sem parar. Arqueólogos encontraram restos de acampamentos abandonados, com ossos e armas, mostrando o preço dessa conquista insana. Alexandre morreu jovem, aos 32 anos, em 323 a.C., provavelmente por febre ou veneno, mas ninguém sabe ao certo. Pensa num rei que conquistou o mundo e caiu antes de aproveitar o que conseguiu, deixando tudo num caos total. Seu império se dividiu entre os generais, chamados diádocos, que brigaram por pedaços do que ele construiu com sangue. Antígono, Ptolomeu e Seleuco pegaram terras, criando reinos que duraram séculos, mas nunca igualaram o poder dele. O segredo da ascensão de Alexandre
Ele era um líder carismático que inspirava até a morte, mas também um risco constante. Ele bebia muito, tomava decisões impulsivas, e isso quase custou tudo em várias batalhas que ele venceu por sorte. Pensa numa noite de festa onde ele, bêbado, decidia atacar no dia seguinte, e dava certo contra todas as odds. Seus homens o viam como um deus, mas ele também era humano, e essa mistura o levou ao topo e à ruína rápida. Ele fundou mais de 70 cidades, muitas chamadas Alexandria, espalhando a cultura grega por onde passava. Um legado cultural. A mistura de grego com persa e indiano criou o helenismo, que influenciou arte, ciência e filosofia por gerações. Pensa em estátuas gregas ao lado de templos persas, uma fusão que mudou o jeito que o mundo via a arte depois. Mas o preço foi alto. Milhões morreram nas guerras, e cidades foram destruídas para dar lugar aos sonhos dele. Arqueólogos acharam tumbas de soldados macedônios em terras distantes, mostrando o alcance e o custo dessa conquista. Alexandre queria unir o mundo, mas seu sonho morreu com ele, deixando um vazio que os diádocos lutaram para preencher. Ele nunca nomeou um sucessor, e isso foi o fim. Seu filho e esposa foram assassinados logo após sua morte. Pensa num império que desmorona porque o líder não pensou no futuro, só no próximo campo de batalha. Mesmo assim, seu nome vive. Ele é lembrado como o maior conquistador da história, um mito que não morre. Você já ouviu falar de alguém que conquistou tanto em tão pouco tempo e ainda influencia o mundo hoje? Olha para mapas antigos. Os territórios dele vão da Grécia até a Índia, um feito que parece impossível. Essa história me deixa arrepiado porque mostra como um só homem pode mudar tudo, para bem e para mal. Me diz nos comentários, o que te impressionou mais na jornada de Alexandre, a coragem ou o caos que deixou? Se curtiu e quer mais histórias épicas, joga um explorador aí pra gente continuar essa vibe. Manda esse vídeo pro amigo que ama a história e ia pirar com essa saga de Alexandre, o Grande. Se inscreve agora no Impérios Antigos, porque a gente tem muito mais para te mostrar sobre o passado insano. Vem comigo nessa viagem. O próximo império tá chegando para te surpreender e te fazer repensar tudo. Tô empolgado para a próxima, então ativa o sininho para não perder nada, porque o passado tem mais segredos. Bora explorar juntos, porque a história de Alexandre é só o começo dessa aventura épica.